Bom dia, Sedenir, seja bem-vindo. Bom dia, Dirley, Rodrigo, a todos que nos ouvem aqui através da Rádio Cidade, essa rádio que sempre foi da democracia, da construção democrática e sempre abriu espaço para esses momentos que são fundamentais, que a gente discute, faz um balanço e discute o futuro da cidade. Por que o Sedenir Simon agora é candidato? O que aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores que optaram pelo seu nome, até porque o candidato que vinha se mantendo, né, nas últimas eleições foi o Paulo Aécio, ele deixou esse legado para você. Bom, primeiro também queria lembrar todos e todas que estamos chamando da pátria, então queria fazer uma saudação especial a todos os patriotas, a todos que torcem pelo Brasil, a todos que pensam o Brasil para frente e que não ficam no passado. Então que a gente possa, na Semana da Pátria, comemorar muito a história do Brasil e o nosso futuro. O Brasil está melhorando muito e certamente o povo está cada vez mais feliz. Isso que é defender a pátria. Tenho uma honra enorme de poder estar representando hoje essa frente nossa. Nós estamos numa frente para o progresso de Brusque, uma frente com 7 partidos, uma frente que tem uma construção histórica em defesa da cidade, que tem o legado do governo Paulo Aécio como referência, um legado de participação popular, um legado de políticas públicas, um legado de muita atividade, de muita proatividade na defesa de Brusque e na construção do futuro da cidade. Tanto é que até hoje existem obras que o Paulo ainda deixou lá atrás, que estão sendo executadas. E eu, numa conversa com todos os partidos, com todas as entidades que estão no entorno do campo nosso, a gente optou para que o Paulo pudesse ficar na função que ele está hoje, no Ministério do Trabalho, no Estado, uma função importantíssima para reorganizar o Ministério e ajudar o governo federal e nosso Estado. Até porque teve eleição em setembro, então a gente fez, de comum acordo, foi feito um apelo para que a gente assumisse essa condição de candidato a prefeito, que me honra muito, e também foi feito um convite para o Rodolfo, que é o meu vice, 29 anos, o Rodolfo que tem uma história também muito bacana, apesar de ser jovem, advogado, enfim, mas todo mundo lembra quem que é o pai do Rodolfo, o avô do Rodolfo, enfim. Então é uma alegria enorme poder assumir essa condição de candidato. Me sinto totalmente preparado para isso e também significa um pouco da renovação também, que eu acho que é importante. Então essa foi a lógica, né? A gente poder deixar que o Paulo pudesse ficar na função dele, mas ao mesmo tempo também apresentar para a cidade novos nomes que pudessem representar o nosso legado na história de Brusque. Eu vou começar aqui a entrevista falando sobre essa questão envolvendo o meio ambiente e também a contenção de cheias na cidade de Brusque. Novembro foi um mês que teve aí, dia 17 de novembro, você acompanhou, mais uma vez a nossa cidade foi castigada pela enchente, né? Com destruição da beira-rio, margem direita e margem esquerda, teve um prejuízo enorme. O nosso município nessa questão da mobilidade ali, nessas duas vias são importantes para a nossa cidade. O que o teu governo teria de proposta, né, para que Brusque não sofresse tanto, para que nós não tivéssemos tantos prejuízos como tivemos agora recentemente, já tivemos em outras participações de grupos que assumiram a prefeitura. O próprio Paulo teve no início da sua administração, ele pegou uma enchente logo na sequência, né, com aquele prejuízo, né? Enfim, então o que você teria a dizer sobre essa situação e o que o governo do Sedenir Simon poderia fazer para amenizar isso tudo? Lembrando que quando o Paulo foi eleito em 2008, a gente assumiu o governo em 2009 e era o governo da reconstrução, exatamente porque a cidade estava muito detonada por causa da chuva de 2008. Daqueles anos todos os anos teve uma enchente, uma ou duas. Em 2009, por exemplo, nós tínhamos toda a beira-rio detonada, inclusive as calçadas. Vocês lembram? A calçada era petit pavé, e que era bem pior. Então hoje, por exemplo, caiu ali algumas áreas, mas foram poucos os trechos das calçadas que caíram. Lá atrás era cada chuva reformar, por exemplo, calçada. E não foi o governo do Paulo, por exemplo, que a gente fez de arrancamento em muito mais trechos do que está agora, por exemplo, e teve a questão da calçada de concreto, teve toda uma drenagem feita novamente, enfim, o trabalho da beira-rio é permanente, na verdade. O que se passa é o seguinte: nós rearticulamos com a Defesa Civil,
como órgão preventivo, mas quando de fato chove na Beira-Rio, não tem outro jeito. Tem que fazer o que se faz hoje. Aliás, a incompetência do atual governo é gigante, porque desde outubro, na verdade, e tem trechos ainda que não tem enrocamento de pedra. O enrocamento de pedra não é algo extraordinário para ser feito. Mas, enfim, a lentidão aqui é visível. O trabalho é muito simples. O prefeito de Brusque precisa liderar o processo para construir a barragem de Botuverá. É a única forma de diminuir o prejuízo permanente que tem quando enche a barragem ao rio. É simples assim. Então, inclusive foi essa a minha pauta fundamental quando eu assumi agora por um mês enquanto vereador da cidade. Foi essa a minha discussão no governo federal, inclusive, que ajudei a liberar os recursos do governo agora no PAC para poder construir a barragem de Botuverá. Foram 155 milhões do governo federal agora para o governo do estado para construir a barragem de Botuverá. A hora que sair a barragem, pronto, resolveu o problema das chuvas na Beira-Rio. E aí vai restar o trabalho da Defesa Civil, de contenção das encostas, de orientação das pessoas, dos bares, enfim. Acho que esse é o trabalho fundamental. Então, fazer a manutenção, como sempre tem que ser feito, até ser a barragem. Saiu a barragem, a gente consegue não ter mais o prejuízo permanente. E aí vem o trabalho da Defesa Civil, que é também permanente e também tem que ser toda a vida reforçada. Inclusive, consegui uma emenda agora com a deputada federal Ana Paula Lima, para também conseguir um veículo para a Defesa Civil, na linha de que a Defesa Civil precisa ser permanentemente estruturada e montada para que haja prevenção na cidade. CDC, eu estava até dando uma olhada no teu programa de governo e queria tocar num assunto relacionado à saúde, porque a questão do hoje, pronto atendimento 24 horas da Santa Terezinha começou no governo do PT com o Paulo, que era para ser uma para 24 horas, aí houve a saída, aí ficou toda essa situação, agora foi inaugurado com atendimento 24 horas, mas você no plano pretende retorná-lo para transformar em UPA 24 horas. Com certeza. Isso está no seu plano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de saúde, atendimento, atendimento 24 horas, até porque eu tenho entendimento que você tem uma visão diferente dessa questão. Não, assim, quando eu lembro as ações do governo do Paulo Êncio, e do governo Paulo Êncio não foi o governo do PT, do PP, do PMDB, enfim, estavam todos os partidos lá no governo nosso, então não era o governo do PT, era um governo amplo, como é um governo hoje do presidente Lula, é um governo de vários partidos, né? Então, não dá para reduzir o governo que o Paulo era prefeito, que o Farinha era vice, somente ao PT. Felizmente era um governo da cidade. A cidade participava do governo e todo mundo sabe disso. A questão da saúde no município, na época, nós construímos 10 UBSs, pós-saúde. Nós articulamos o Hospital Zambuja e nós deixamos pronta a UPA Santa Terezinha, em 2014. Era colocar em funcionamento. O que aconteceu? Na sequência, tiveram 5 prefeitos, os 5 da direita, e não deram conta de colocar a UPA funcionar. Por quê? Porque diziam que a UPA era muito cara. Isso. Só que a UPA era muito cara de que jeito? Quando é uma UPA, ela é tripartite. Ela está no sistema SUS. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Portanto, o custeio dela é dividido em 3, o custeio da UPA. Quando é um PA, como está agora, e foi feito o PA por conta da questão eleitoral, é maquiagem pura, com certeza, porque o PA, como está ali, é insustentável para o município. Porque todo o custo fica para o município. Todo o custo. Então, em vez de dividir, vamos supor, um custo. A transparência não é o forte do governo aqui, inclusive saiu um ranking aqui da Anvi aqui, da Anvi no caso, e dos 14 municípios, o Brusque ficou em 13º, no pior ranking de transparência. Então eu não sei bem o valor que é. Mas, a grosso modo, vamos imaginar, e deve ser por aí, que o custo para manter o PA significa 1,5 milhão. 1,5 milhão é insuportável para o município. Porque 1,5 milhão significa praticamente 15 milhões num ano para um PA somente. Não vale a pena de verdade. Agora, no modelo nosso de UPA, que é o modelo do governo federal, aí sim a gente divide em 3. Então a diferença é só essa, de que ou dividir o custo em 3 ou divide sozinho. Como está agora aqui, que certamente foi feito por conta da questão eleitoral, é um custo muito caro para o município. Mas de qualquer maneira, ela é um serviço fundamental, estratégico, tanto porque está na região Santa Terezinha, que é uma região gigante, que engloba toda a Limeira e tudo mais, quanto também que ela faz uma contenção enorme em relação aos atendimentos do Zambuja, porque o Zambuja de fato possa, por exemplo, se vocacionar para a função dele. Falando em hospital, já você falou do Zambuja aí, qual é a tua ideia
de continuação ou não em relação a essas parcerias com o Dom Joaquim e o Hospital Azambuja. Inclusive, o Dom Joaquim completa agora 60 anos. 60 anos. Dia 14. 15. Dia 15. O aniversário é dia 15, o evento é dia 14. O que pode se falar aí da parceria, além das unidades básicas de saúde, desse pronto atendimento, enfim, das ideias que eu vejo aqui em relação ao atendimento central aqui, né, próximo ao terminal urbano, CD, que tipo de outro trabalho poderia ser feito com os hospitais? Qual a tua ideia? Não, olha só, os hospitais, eles estão no sistema de saúde. Então, por exemplo, nós tivemos no ano passado 8 médicos que vieram do Mais Médico do governo federal. Nós ampliamos em 29 equipes de saúde da família que veio do governo federal. Nós conquistamos no ano passado mais uma UBS município, um posto de saúde, que vai ser feito aqui no centro também. Ou seja, o procedimento dos hospitais está integrado no sistema do SUS, e isso que é fundamental. Fortalecer a relação com a Zambuja e também com imigrantes, por que não? E com o Dom Joaquim é fundamental no sistema como um todo. Agora, nós precisamos avançar mais. Por exemplo, o governo municipal, o prefeito municipal tem que liderar a tarefa de habilitar Brusque para a questão da oncologia, especialmente. A alta complexidade é um processo permanente, mas o tratamento de oncologia é fundamental para Brusque. É uma tortura hoje a pessoa que precisa ser tratada em Blumenau. E falta o quê? Falta que o prefeito municipal se antene para isso e lidere a cidade para isso também. Então nós precisamos viabilizar, na minha opinião, essa é a questão fundamental hoje em termos de habilitação. E os convênios, obviamente, que têm que ser fortalecidos dentro do sistema, né? Do atendimento do SUS, que é fundamental para as pessoas também. Enfim, e nós vamos também ter que criar, junto dos meus sistemas, política para as pessoas neurodivergentes, neuroatípicas. Nós temos hoje uma população, muitas crianças nascendo com alguns tipos de neuros são atípicos, a gente chama neuroatípicos, né? Com questões normal, como fosse os autistas, por exemplo, né? Para dar exemplo aqui para vocês, mas também tem uma população ficando cada dia com mais idade, o que é bom também, mas também demanda de uma política pública para isso. Então nós precisamos articular no sistema básico, com os hospitais e na saúde pública, o atendimento a pessoas neuroatípicas, que nascem como tal, e também as pessoas que ficam, as pessoas idosas, enfim. CD, uma das propostas que eu vejo que a tua opinião é divergente até dos teus concorrentes diz respeito à questão da concessão de esgoto aqui na cidade. Porque, por exemplo, a prefeitura, o governo atual tem uma proposta de fazer concessão do sistema de esgoto. De concessão, uma empresa privada vem, cobra a conta e implanta o esgoto. Você tem uma visão diferente que você acha... Se eu tiver aquela coisa, que você acha que o SAMAI tem a condição de tocar a concessão de água e de esgoto? Toda certeza, o SAMAI está ficando também precarizado. O SAMAI é uma potência, tem um serviço maravilhoso, mas ele também virou um cabidão de emprego. Está virando, os últimos 5 governos, está virando todo um cabide de emprego, virou uma outra coisa. Em 2015, antes da gente sair do governo, a gente deixou um projeto pronto para a questão do saneamento da cidade. Pronto. Tinha as estações de tratamento, enfim, tinha uma série de serviços. O valor para implementar o esgoto na cidade era em torno de 110 milhões naquela época lá. Obviamente que tu não vai ter esse valor total, mas tu pode ir implementando. Na medida que quando implementar o esgoto, ele vai ter uma tarifa a mais para as pessoas. Como é hoje a água, ele vai ter uma tarifa também para o esgoto, seja público, seja privado, seja SAMAI ou concessão. Agora, no entanto, se eu manter hoje no SAMAI, eu vou ter o controle público disso, portanto, eu vou ter o controle também do custo. Agora, se eu passar uma concessão, o custo vai ficar na mão da concessão, o que é diferente. Dá exemplo nas rodovias. Tu pode ter uma concessão, lá antigamente, que tu fazia concessão pela menor tarifa ou pela maior oferta. Nos governos nossos, a gente faz o processo de menor tarifa. Nos outros governos, eles fazem por maior oferta para o serviço. O que é o problema aqui? Que nenhuma empresa, isso já é um estudo feito sobre isso, enfim, nenhuma empresa vai topar assumir o saneamento de Brusque sem também assumir a água. Então, a pergunta é, essa vai ser a discussão aqui na cidade. Nós vamos fazer a concessão do saneamento e também da água? É isso? A cidade vai abrir mão de ter o controle da água? Quando a gente discute ter um serviço municipal como o SAMAI ou o Tanacasan, o que a gente fala?
Nós queremos que o município tenha o controle da água. Agora a Brusque vai querer fazer a concessão da água para também conceder o esgoto? Eu não acho justo. Então é muito melhor buscar recursos do governo federal. Tem recurso? E nós tínhamos naquela vez conquistado 39 milhões. E nós perdemos porque a gente saiu do governo, enfim, não teve o processo. Tem aquela divergência ainda daquela tentativa de esgoto antigamente, através de manilhas. Então tinha esse problema, vou chamar assim... Prestação de contas. Isso. Tem esse problema. Era uma falta de tu acompanhou, Dirley, sobre isso. Sim. Tinha esse problema aqui, mas a gente estava buscando esse recurso e tinha já garantido esse recurso a fundo perdido. Então a gente pode buscar o recurso de duas formas. A fundo perdido, e quem acompanha o governo federal sabe que o governo federal está nessa linha. É uma das políticas prioritárias do governo, junto com a moradia. Então, assim, é possível buscar um recurso no Ministério das Cidades e também buscar um recurso no BNDES para isso, porque tem linhas do BNDES para órgãos públicos, para esse tipo de atividade de serviço fundamental. Brusque, assim como o nosso estado, é um dos piores estados, e Brusque é uma das piores cidades do Brasil, por falta de esgoto. É uma vergonha. Uma cidade como a nossa, rica, pujante, empreendedora, uma cidade que é referência em várias áreas, não ter esgoto, é uma incompetência, na verdade, da gestão municipal. Então precisa enfrentar isso com clareza, e eu tenho certeza absoluta que nós temos hoje canais, já tive inclusive falando com o Mercadante sobre isso, que é o presidente do BNDES Nacional. Vocês sabem que eu tenho uma relação muito boa com o governo federal, isso me dá uma alegria enorme, porque uma alegria e uma paz enorme no que eu falo aqui. A gente tem conversas e sabe o que o governo está pensando. Então, quando eu falo aqui que para o governo federal, saneamento e moradia é prioridade, eu sei o que estou falando. E sei também onde buscar essas duas questões. E o saneamento é isso, Rodrigo Dirley, que nos ouve. Precisa ter ousadia, precisa ter coragem. Mas, estando na mão do SAMAI, a gente também fortalece o SAMAI como serviço público. Tenho certeza que é o melhor caminho para Brusque, para quem depois vai pagar uma tarifa, na medida que vai ser uma tarifa controlada pelo poder público. Eu estou vendo aqui na parte de assistência social e habitação, e no seu programa eleitoral você tem tocado muito nessa situação da habitação. Você acabou de falar um pouco aí de habitação, né? Inclusive no programa você fala que o Brusque tem um dos aluguéis mais caros do Brasil, né? Como é que seria 4 anos de Sedenir Simon para melhorar a construção das chamadas casas populares? Qual é a tua ideia de casa popular? Apartamento, casa, enfim, que local hoje na cidade é possível implementar esse tipo de programa? Bom, nós temos novamente experiência sobre isso, né? Foi o governo nosso que entregou mais de 1.000 residências, apartamento ou casas lá atrás, em 6 anos. E depois daquilo, nada, zero de habitação popular. A habitação popular, a moradia popular, ela é fundamental por 2 questões. Primeiro, por dignidade humana. Eu acho que não tem nada mais digno do que a alimentação e a moradia para o ser humano. Isso é humanidade. Eu que sou cristão, eu que sou católico, a gente sabe o que é um ser humano e tem que cuidar do ser humano, isso é fundamental. Então a moradia ela é fundamental para isso. Qual é a lógica do governo federal? Antes, tinha essa lógica de construções tipo Centenário ou Minha Casa Minha Vida no Cedrinho. O imigrante de Caldorf, que era outra lógica, enfim, mas tinha essa lógica. Hoje o governo pensa em espaços menores. Então, em vez de colocar 400 apartamentos, por exemplo, num lugar só, é preciso colocar 100 apartamentos em 4 lugares. Ou seja, integrar, espalhar mais os locais, para que de fato, e que tenham locais que tenham acesso a posto de saúde, a creche, ou seja, fazer locais que possam ter os serviços também junto. Hoje a gente tem, são experiências, enfim, né? Acho que quem tem uma casa hoje, que pode pagar um valor irrisório praticamente por uma casa, muito melhor que um aluguel, agradece e acho que é importante, mas eu acho que essa nova dinâmica do governo federal ela é fundamental. Então a gente pode buscar construções como no Minha Casa Minha Vida, podem buscar soluções mais rápidas, como por exemplo, eu vou citar aqui o modelo das casas modulares inovadoras, que a gente tem uma empresa aqui de Brusque que tem uma experiência enorme sobre isso, uma capacidade enorme sobre isso, condições absolutas. A gente pode usar esses modelos para poder ter habitação na cidade, porque ela precisa. Do que a gente sabe, hoje tem mais de 7 mil pessoas ou famílias na fila
para uma habitação popular. Brusque tinha em 2014 105 mil pessoas, tem 151 mil hoje. Cresce muito rápido. E cabe ao poder público articular políticas. A pessoa que paga um aluguel menor, e de fato, né, vamos combinar, tu pagar R$1.200 a R$1.500 de um aluguel por mês, não é simples. É o recurso que sai da alimentação, que sai do vestuário, que sai do lazer. Não é possível isso. Então, e também é justo, faz parte do mercado, eu sei disso, mas cabe ao poder público ajudar a regular isso, e a forma de regular é construir a habitação popular. E eu vou repetir, para quem fez mais de 1.000 residências, 1.000 moradias em 6 anos, e para quem está ligado com o governo federal como a gente está, não é difícil a gente fazer um grande processo no município. Certamente vai ajudar as pessoas. Porque eu vou repetir aqui, se você paga R$400 ou paga 1.200, é um saldo diferente no dia a dia. É um saldo muito grande para a população de baixa renda que mais precisa. É mais alimentação, é mais vestuário, é mais sapato, é mais lazer, enfim. Então é uma política, inclusive, de humanidade. O CD, ainda nessa linha de habitação, então deixa eu te questionar aqui. Se Brusque tem um dos aluguéis mais caros, Brusque também tem 1 metro quadrado muito forte, por exemplo. Aquecido. Aquecido. Hoje, se você for para um bairro... A Limeira, vou citar a Limeira. Limeira hoje é uma cidade. Sim. Né? 1 metro quadrado no Limeira já não é mais lógico que é diferente aqui do centro, da região do bairro São Luís, enfim, do Maluche, etc, né? Mas eu pergunto para você, a cidade, o município possui alguns terrenos, e a gente já falou aqui, né, Rodrigo? Aquele ali do Santa Terezinha, onde era a associação como é que é o... É o Centro Esportivo Área Verde. Área Verde, que é uma faixa enorme, que inclusive já foi tema de reportagem aqui da Rádio Cidade. Por que não utilizar uma faixa dessa que pertence ao município e que foi concedida por uma associação que não existe mais? Por que não utilizar? Então eu te pergunto, você já passou pelo governo municipal. Brusque hoje tem áreas próprias que poderiam ser utilizadas para a construção de habitação popular? Ou o município teria que comprar? Porque comprar é caro hoje para o município. Enfim, voltando a essa situação da habitação, qual a solução para isso do teu ponto de vista? Precisa viabilizar terreno, isso é fundamental, isso é tarefa do município. Cabe ao município viabilizar o local. E aí vamos ter que buscar os locais. Quando eu falo aqui, pode usar áreas que já são públicas, e aí eu teria que atualizar, de fato eu não sei, a agência do governo de 2015, então eu não teria hoje, eu não tenho exatamente a noção de qual é o patrimônio do município hoje, né? Em termos de terreno, não sei. Vou ser sincero aqui que não sei. Mas, obviamente, que tem que buscar. Entendo. E não tem que comprar. E para comprar, tem que ter os procedimentos legais. Quando você declara, por exemplo, área de interesse público, ela já também tem um outro procedimento de valor. Eu não preciso fazer necessariamente um leilão ou necessariamente uma venda. Vou dar um exemplo. Lá do Minha Casa Minha Vida, do Centenário na Limeira, lá foi um processo de compra do Cadore, né? Lá foi um processo de compra, de negociação, enfim, eu não vou pagar um valor extraordinário para isso, né? Enfim. Então é um processo que tem que ser seguido e cabe ao prefeito ter coragem para enfrentar. É isso, nós precisamos ter iniciativa, tem que ter força para isso. O prefeito não pode ser frouxo, ele tem que ser forte na ideia, senão ele não vai conseguir dar conta. Sempre tem interesses, tudo que é lado. Se você vai construir uma ciclofaixa, tem interesses, contra a favor. Se você vai fazer uma mão única numa via, tem interesses. Se você vai fazer habitação popular, tem interesses, contra a favor. E tudo na vida é assim, e faz parte da democracia. Agora cabe ao prefeito ter coragem e enfrentar todas as questões. Cabe ao prefeito não ser faz parte do processo. Não, ele tem que dizer o que ele pensa, o que ele quer para o povo que ele está sendo prefeito. Cidê, no seu plano de governo, você fala de forma bastante enfática, zerar vagas, zerar a fila de espera por vaga em creche. A fila tá grande e está crescendo. Até você falou sobre o crescimento da cidade, né? Cidade de 151 habitantes, então essa fila, até acho que o número que foi dado tá defasado, até o crescimento aumenta a demanda. É uma fila grande. Qual é a receita? Não, a fila é grande e a tendência é aumentar.
Então, é uma projeção. A prefeitura sabe que o ano que vem vai ter tempo como projetar isso. Vai ter, hoje são mil crianças, pode ser que ano que vem seja 1.200. Então, tem uma projeção sobre isso na data de crescimento da cidade. É comparar a data de nascimento com a idade das pessoas, certo? Então, tem que ter um planejamento para isso. Qual é a solução? Precisa construir. Eu sou contra a ideia de achar que vai comprar a vaga e vai resolver. Não vai. Comprar a vaga não vai resolver o problema, já teve essa experiência e não deu certo. Por quê? Porque não tem outra solução. A solução é construir espaços. Se não tiver espaço, não adianta querer inventar história aqui. Então, a Prefeitura Municipal tem que abrir novos espaços e, fundamentalmente, tem que estabelecer retomar o processo de creche integral. Porque não é só uma questão de espaço para criança, não é um depósito de criança, não é isso. É um espaço para creche, para que ela tenha uma ótima merenda, que o servidor seja qualificado e preparado para isso, que o servidor seja atualizado também, porque, vamos combinar, tu ser professor hoje em dia, tu cuidar de criança, nesse mundo que a gente está, não é para qualquer um. Então, é um processo que tem que se retroalimentar, de qualificação do servidor permanente, a qualificação da merenda escolar, para ser de fato um espaço de educação, de convivência, de integração, de introdução da criança na vida, na sociedade. Então, a solução é abrir espaços, investir nisso. Brusque tem orçamento de mais de 1 bilhão ano que vem. De 1 bilhão significa mais de 250 milhões para a educação. É foco. Qual é o teu foco? O meu foco vai ser a educação de infantil e a rede básica. Esse é o meu foco. O que é o programa Escola de Paz, então, dentro dessa linha da educação? É isso, nós precisamos integrar os pais também à escola, nesse sentido da que há uma complexidade hoje. Vamos combinar, as famílias também estão com dificuldade de trabalhar com as crianças por uma série de diversidades. A gente falava também aqui antes sobre a questão da internet e tudo mais. Hoje a gente está disputando as crianças, na verdade. Eu tenho 2 filhos, um de 15, a Luísa está com 12. A gente sabe o que é, quem está criando criança sabe como é que é a disputa que tem hoje entre o celular e a família, entre o celular, entre a família e estar na igreja ou não. Enfim, então a ideia é os pais, e quando eu falo pais, não é só pai e mãe, tem muito vô, avó, tio, tia que cuida de crianças. Então quando a gente fala de família, não é só a família tradicional, pai e mãe. Tanto é que hoje nas escolas tem dia da família, né? Já avançou, que bom que avançou. Que bom, porque há uma integração. Então, nós precisamos integrar a família à educação do município como forma de não ficar o professor carregado com a educação, com todas as funções que não são só deles, né? O CD, e aqui é o jornalista falando, não é baseado em pesquisa, absolutamente. Mas olhando aqui no seu programa, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, eu vejo nas campanhas eleitorais, e parece que essa também não está passando muito diferente, se falando muito em pavimentação, que é importantíssimo, não tem a menor dúvida, pavimentação de ruas, né? E nesse momento eu estou falando, e certamente tem muita gente aí que está comentando, quando é que vão pavimentar a minha rua, etc e tal. Mas eu também quero perguntar para você, e vou perguntar para os demais candidatos aí, sobre novas vias. Brusque hoje, pela situação, a gente fala muito em Beira-Rio, e é importantíssimo que se continue o trecho da Beira-Rio agora para o Dom Joaquim, para o Limoeiro, enfim. Mas o que poderia ser falado sobre novas vias, se Brusque ainda comporta, né, se construir novas estradas, enfim, para essa situação da mobilidade na cidade. Qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que esse é um dos temas que são fundamentais. Já falei que quando eu assumir aqui, quando tiver eleição, e quando já estiver me preparando para assumir a prefeitura em janeiro, eu vou tocar 2 assuntos fundamentais já na transição. Na verdade, 2 assuntos que são estratégicos, que é a mobilidade urbana, a habitação popular, e vamos já em janeiro cuidar da questão dos fluxos da saúde e de encaminhar a questão das caixas da educação. Então, isso vai ser as 4 tarefas nossas a partir daqui, mas a mobilidade é já agora. Começa por onde? Novas vias tem que concluir as atuais, porque tem muita coisa andando aqui que parece que é maquiagem, então você tem que dar um jeito de concluir. Tem obras, vou repetir, aqui da 1º de Maio, a da Vitor Meirelles, são obras com recursos conquistados em 2009. É muita incompetência, né? Mas é muita, entendeu? Assim, então é um processo que não vai. A 1º de Maio aqui, a previsão é entregar dia 6 de dezembro desse ano aqui. Não vai entregar.
Então nós precisamos concluir essas vias. Segundo, e todas elas, a Beira-Rio, enfim, as obras do financiamento também no governo que o Ari conquistou, enfim. Então tem que concluir essas vias. Segundo, nós precisamos encaminhar o anel viário. O anel viário é projeto do governo do Paulo lá atrás. E que, infelizmente, a Câmara de Vereadores impediu lá em 2014. O anel viário, ele é estratégico para nós. Então, a gente vai dar vamos dar um jeito de abrir, então, para novas vias, prioridade, anel viário. Tem trecho para Cabiruba, enfim, mas prioridade, anel viário. Agora, se eu não fizer um processo de colocar as pessoas, usar o transporte coletivo, não vai ter via que resolva. Não vai ter via que resolva. Então, tarifa zero já em janeiro. Não para a cidade inteira, mas eu vou fazer gradual. Vamos mostrar que é possível. Exemplo, Balneário Camboriú passou de 30 mil pessoas usando o serviço de transporte coletivo para 150 em menos de um ano por causa da tarifa zero. Sabe qual é o custo? O custo que Brusque paga hoje. Hoje, Brusque passa para o transporte coletivo 300 mil reais por mês. Você é contrário ao subsídio? Eu sou favorável, mas isso é tarifa zero. Uhum. Qual é a contrapartida? Da empresa. Tem que ter contrapartida. Então, se você colocar os 300 mil no processo de tarifa zero, tu já abre uma linha ou duas e tu vai fazendo esse processo andar. Se você rearticular com as empresas que usam transporte privado hoje, as empresas maiores, elas têm transporte próprio. Se o transporte próprio for por sistema, já vai ter mais usuário no sistema. Mas qual é a contrapartida da empresa? Se eu também penso que subsídio é interessante. Agora, a contrapartida tem que acontecer exatamente. Não só no preço, exatamente. Não só na tarifa. Exatamente. Então, essa é a pergunta. Qual é a contrapartida? Quantas linhas novas que se abriram na cidade? Quantos horários novos que abriram na cidade? Essa é a pergunta. Exatamente isso. Então, se nós fizermos o processo de, já em janeiro, articular a tarifa zero, pelo menos uma linha para mostrar que é viável. Segundo, articular com as empresas, porque as empresas possam, de fato, não mais ter serviço privado, transporte próprio, que vai ser bom para a empresa também, que vai economizar, e colocar no sistema, a gente já começa a ter uma outra dinâmica no sistema de transporte. E também tem uma outra questão. Nós vamos buscar que o governo federal ajude a gente, isso é possível. O Brasil hoje, Dirley Rodrigues, que nos ouve, é o segundo país do mundo que mais recebe investimento estrangeiro. É possível sim buscar, junto a empresas e tudo mais no mundo inteiro, o que dá para buscar, por exemplo, a China tem relações com isso, para construir uma linha, pelo menos uma linha de VLT na cidade, de veículo leve sobre trilho. Cabe muito bem. Imagina você se tivesse eu tento explicar de forma mais popular, assim, mas imagina que tivesse um ônibus sobre trilho, para todos os efeitos, entre a Limeira e o centro. Já limpava muita área do trânsito. Então nós precisamos dar um jeito de, além do anel viário, mas tentar colocar as pessoas no transporte coletivo, no transporte de ônibus ou sobre trilho, por exemplo, para tirar o carro da rua, para tirar a motocicleta da rua. Esse é o único jeito. Não tem condições de você ficar abrindo ruas como a única forma de dar conta do transporte. Isso o mundo inteiro mostra. Mesmo fazendo uma única, ou binário, como queiram, como foi feito no tempo do Paulo Eixo. Mas foi para aquele momento. Então agora precisa avançar. Quando a gente fala de Brusque grande, a gente fala sobre isso, sobre colocar uma nova energia, colocar uma nova possibilidade e de fato buscar coisas que não só no dia a dia, não só a planilha ali, vai, não dá porque não bateu. Não. Nós temos que ser inconformado com a atual situação e tem que buscar a solução. E ouvir as pessoas, que é a nossa regra. CD, você representa a candidatura alinhada ao presidente Lula, mas também ao lado completamente antagônico, o governador Jorginho, enfim, que hoje tem programas, tem situações. Como é que você define essa questão? Vou já encaminhar para outubro ter uma reunião com o governador do estado e com o presidente da República. Porque eu vou ser o prefeito da cidade. Eu não vou ser o prefeito da nossa frente para a casa de Brusque. Eu vou ser o prefeito de Brusque. O governador é o Jorginho Melo, o presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto. Simples assim. Essa é a regra. Eu não vou ter vergonha de tirar foto do Jorginho, não vou ter vergonha de tirar foto com ninguém. E vou ter a relação com o governo federal. Isso que importa. E é assim que tem que ser. Papo reto. E tenho certeza que vai ser, a recíproca vai ser verdadeira. Não tem outra. A lógica nossa sempre foi assim. O governo federal até agora veio para o estado, além do presidente Lula, veio 18 ministros. O vice já veio 2 vezes. E o governo do estado não recebe. Isso eu não quero fazer. Não é possível. Eu vou ser o prefeito. Quem vai me eleger, certamente não vai ser a maioria, mas vai ser o voto para me eleger. Agora eu vou ser o prefeito da cidade. De 151 mil pessoas, de 98 mil eleitores. Assim que eu vou ser, assim que vai ser o meu comportamento, porque é assim que é a nossa função. Inclusive na montagem do governo, já vai montar o governo já assim, de forma ampla.
O tempo é nosso adversário, mas vamos lá, vamos tentar, até porque tem uma segunda rodada ainda contigo, assim como vai ter com os outros, né? Mas assim, bem rapidinho, o que se pode falar de turismo? Você fala aqui em desenvolvimento econômico, mas turismo e aproveitar esses equipamentos que nós temos aí, principalmente a FENARRECO, lá o pavilhão. Olha, o turismo para Brusque é uma economia moderna. Nós temos hoje a FENARRECO, temos a FENAGIP, já tivemos a Felicitar, já tivemos várias festas, nós temos um parque de esculturas que é o único no Brasil, ao ar livre, que tem que concluir o parque ainda, que o projeto nosso não foi concluído também, nós vamos concluir como um espaço de turismo. Nós temos uma rota de escultura na cidade e nós temos um lugar que a gente chamou aquela vez de Vila Olímpica, que é um espaço que cabe todos os serviços de esporte e lazer. E isso tudo integrado, com certeza movimenta muito o turismo, que será um diferencial enorme. Tem um turismo de compras, nós podemos avançar muito para o turismo de negócio na cidade. Brusque é uma cidade empreendedora, tem que ser mais vibrante, tem que ter um prefeito que puxa a cidade para frente. Então, eu tenho certeza que o turismo vai ser o forte, que vai abrir um novo ramo para a economia da cidade. Todo mundo sabe que o turismo, eu vou repetir aqui, o turismo, ele movimenta a cidade, o turismo movimenta o mundo, na verdade, hoje, e nós temos todos os condições do mundo de poder dar um salto também nessa questão. Bom, o nosso tempo esgotou-se e eu vejo aqui que você fala em fundação da Fundação Municipal de Turismo, mas aí ficamos para uma outra discussão. Eu agradeço muito, viu, o CD, e você fica à vontade aí para pedir o seu voto e falar o nome do seu vice, por gentileza. Já falei aqui inicialmente, meu vice é o Rodolfo Beltin, que é filho do Carlito Botti, enfim, tem toda uma história na cidade, advogado, 29 anos, está junto aqui com toda a energia do mundo. Agradeço muito a parceria do Rodolfo, agradeço muito os partidos que estão na nossa frente para o progresso de Brusque, e dizer o seguinte, pessoal, vamos acompanhar a eleição, vamos parar de acreditar em preconceitos, vamos pensar a cidade, vamos pensar quem de fato pode dar conta da cidade, quem de fato está preparado para poder colocar Brusque grande, e a gente pode ser muito mais feliz. Então eu queria muito pedir que vocês acompanhem a gente na campanha, vamos votar no 13. Quero agradecer muito o apoio do Paulo Essel, que tem sido estratégico na história de Brusque, e dizer o seguinte: não tenhamos medo, vamos deixar o medo de lado, vamos exercer a liberdade de verdade, até porque estamos na Semana da Pátria, mais uma vez. Então assim, não vamos cair no preconceito de que tem uns da família, outros não são, enfim, não é isso que vai gerar a cidade. O que vai gerar a cidade é um prefeito competente, um prefeito que não seja frouxo, um prefeito que de fato possa se relacionar com o governo federal e estadual, com as entidades, com o mundo, porque é assim que tem que ser hoje o mundo. Então, muito obrigado aqui ao espaço da Rádio Cidade, e vamos em frente, estamos muito felizes. Certamente vai ser um mês agora que resta praticamente para a campanha, de muito debate. Eu quero muito que as pessoas possam ouvir a gente muito e estabelecer conceitos muito mais do que preconceitos partidários, ideológicos ou do WhatsApp. Obrigado, Dirnei, e uma ótima semana para todos. Muito bem, esse é Cedenir Simon, o CD, candidato do Partido dos Trabalhadores, o nosso segundo entrevistado dessa primeira rodada com os candidatos. Como eu disse, nós teremos uma segunda rodada naquela semana do dia 23 de setembro, e muito daquilo que não foi comentado aqui ou não foi esgotado em relação a planos de governo ou qualquer outra atualização que venha a ocorrer durante essa caminhada, nós estaremos fazendo aqui de maneira individual nessas entrevistas com os candidatos, e com o Cedenir não vai ser diferente.